Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Mais uma vez nós nos confrontamos com a palavra de Deus. Nesta experiência de encontro com o Senhor na sua palavra, nós temos uma grande possibilidade de ir transformando o nosso coração. Nessa escuta, nós vamos amolecendo aquilo que é duro no nosso coração de pedra, deixando que a luz de Deus clareie a nossa vida, que transforme as nossas trevas em luz. Hoje o Senhor no Evangelho nos fala com parábolas, um estilo muito usado no passado, no povo de Israel, mas que Jesus é reconhecido como o maior mestre na arte de contar parábolas. Muitas são as parábolas de Jesus, com gêneros literários diferentes, forma diferente, mas que são numerosas. Hoje no Evangelho nós nos encontramos com duas delas. E na primeira leitura, nós somos chamados a voltar ao Senhor, a fazer memória do nosso passado, de quando nós começamos o nosso caminho de fé. Enfim, como diz a própria Escritura, de voltar ao primeiro amor. Ouçamos. Na primeira leitura de hoje, assim começa o nosso autor. Nisso que, como já tenho dito, mais do que uma carta, é uma grande homilia. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. A iluminação é um nome para dizer batismo. O batismo muitas vezes é chamado de iluminação. Então o autor vai recordar daquele sofrimento inicial em que os cristãos perseguidos eram levados para serem eles o espetáculo, para sofrerem, e as pessoas que viam, que aplaudiam os perseguidores. Mas também vai falar de uma outra coisa, de quando eles foram perseguidos, aprisionados e tiveram os bens confiscados. Então veja todo esta série de sofrimentos, e que vai dizer assim: na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. É essa certeza que iluminava aquela comunidade perseguida. É a certeza que, ao longo da história da igreja, iluminou tantas pessoas que foram perseguidas por causa do Senhor Jesus, de que estavam perdendo muito menos do que aquilo que ganhariam estando na vida eterna com o Senhor. Sem essa certeza que vem da fé, nós não suportamos os sofrimentos da vida presente, e em qualquer situação a gente já quer logo se livrar. Tem uma crise no casamento, uma crise numa relação com qualquer pessoa, no vínculo de amizade, na comunidade, qualquer coisa se torna motivo para abandonar, porque nos falta a certeza da fé. É essa certeza da fé que encorajou os nossos irmãos. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Em tudo na nossa vida, para nós chegarmos a sermos bons, nós precisamos de perseverança, de dedicação. Irmãos meus, o caminho de fé não é diferente, e ainda mais, porque em outras coisas que exigem a nossa perseverança, muitas vezes nós temos uma certeza palpável. Mas a fé justamente é acreditar naquilo que nós vamos ter certeza palpável, ou através da experiência de sentido no futuro. Então, muito mais exige uma dedicação, uma perseverança. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, o Senhor Jesus, virá e não tardará. O autor encoraja a sua comunidade a perseverar, dizendo assim: olha, ele vai voltar. Veja, irmãos caríssimos, que aqui nós estamos em um texto que tem 2000 anos, e ele encoraja essa comunidade a dizer assim, que virá, não tardará. A igreja, o tempo da igreja é essa expectativa, essa esperança da volta do Senhor. Mas como vai dizer o próprio Senhor Jesus, nem ele mesmo sabe quando, é o Pai que o sabe, mas a certeza de que ele vai cumprir a sua palavra. Como o povo do Antigo Testamento esperava a chegada do Messias, e ele chegou, ele realizou a sua promessa, assim também nós devemos crer. Se isso vai acontecer hoje ou amanhã ou depois, pouco importa. Importa que no tempo da nossa vida nós sejamos perseverantes.
O meu justo viverá por causa da sua fidelidade. O justo viverá pela fidelidade. A santidade, a dimensão humana, a alegria da vida, a fé dá uma alegria que faz com que aqueles que sofrem pelo nome de Cristo, os mártires, até no momento da morte conseguiam viver isso com serenidade, sem viver o drama que estavam sofrendo, mas vivendo a esperança de uma vida eterna. Somos homens da fé para a salvação da alma. O salmo de responsorial de hoje é o Salmo 36, que é um salmo de confiança. Confia no Senhor e faz o bem. A confiança é uma expressão de fé. Coloca no Senhor tua alegria. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. Na aclamação ao Evangelho de hoje, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo aos doutores. No Evangelho de hoje, nós temos Jesus que está com a multidão. E para falar com essa multidão, para fazer entender o anúncio do reino, Jesus usa imagens que eles conseguiam entender. Essa é a habilidade que se requer no tempo de Jesus e hoje para anunciar o Evangelho. O Evangelho não é como as religiões gregas que tinha o segredo do arcano que não se compartilhava com as pessoas. Mas sim, Jesus quer anunciar este reino de Deus, que quem conhece de verdade esse reino não tem sossego enquanto não conhece, não busca entrar nesta relação com Jesus, que ele é a maior expressão desse reino. O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Dorme e acorda, e enquanto isso a semente vai germinando e crescendo. Nós devemos fazer algo, sim, como o agricultor que espalha a semente, mas na certeza que o reino de Deus tem uma vida própria, tem uma força, e é essa força que é maior do que nós. Nós somos carregados por essa força do reino de Deus, que é o próprio Deus. De tal modo que quando a humanidade quis calar aqueles que falavam em nome de Deus, os profetas, os apóstolos, os cristãos, Deus, até mesmo como testemunho da morte dessas pessoas, suscitou a fé de outras pessoas. Tertuliano vai disse que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E de fato, a cada vez que um poder desse mundo resolveu perseguir os cristãos, suscitou o contrário, não o fim da religião, mas que outras pessoas, diante do testemunho da vida cristã, se convertiam. Então é essa força do reino de Deus que Jesus está falando hoje. Ele não sabe, o agricultor não sabe como isso acontece, mas ainda se soubesse, com a ciência de hoje você sabe muito mais, mas nem por isso ele consegue replicar isso, nem por isso ele consegue fazer sem a bênção de Deus, sem a força da terra. A terra por si mesma produz o fruto. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice e colhe. É trabalho dele, mas sobretudo é graça de Deus. Mas também Jesus compara o reino de Deus com um grão de mostarda, a menor de todas as sementes e que produz a maior das hortaliças. Os pássaros do céu vêm. Então, Jesus fala em parábolas, agora falando dessa grandeza que é o reino de Deus, mas que é escondido. Quando nós olhamos a dimensão religiosa hoje no mundo, parece cada vez mais insignificante, mas é uma força que transforma. Um comentário de Marcos, ele vai dizer: Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Tenham todos um bom dia. Hoje nós temos a memória facultativa de Santa Ângela Merici, que é uma santa do século XV e XVI, que merece a nossa atenção.
Ó Deus, que a Santa Virgem Ângela nos recomende ao vosso amor de Pai, para que, seguindo os seus exemplos de caridade e prudência, sejamos fiéis aos vossos ensinamentos, proclamando-os em nossa vida. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.